Por que que comer menos não é a solução para você emagrecer? Vamos falar um pouquinho aqui sobre alguns conceitos muito importantes. Existe um conceito no emagrecimento que é muito importante, que é a densidade calórica. Saber sobre densidade calórica vai te dar mais liberdade para você fazer as suas escolhas alimentares, conseguir ter mais saúde e conseguir emagrecer de uma forma mais inteligente. Porque entendendo sobre densidade calórica, você consegue ter mais jogo de cintura para fazer as suas escolhas, para escolher o alimento A, o alimento B ou até o alimento C. Porque você vai entender, você vai olhar ali os alimentos e você vai saber qual vai ser a melhor escolha para aquele determinado momento. Se você não me conhece, meu nome é Fernando Nishizawa, eu sou nutricionista e a minha missão é te ajudar a melhorar a sua alimentação. Se você não está inscrito aqui ainda no canal, se inscreve, ativa as notificações, assim você vai receber um aviso toda vez que sair um vídeo novo por aqui. Eu também tenho um perfil lá no Instagram, se você ainda não me acompanha lá, me acompanha, é @fernando.nishizawa, eu vou deixar o link aqui na descrição também. Então vamos lá, quando a gente fala sobre emagrecer, uma das primeiras ideias que vem na cabeça das pessoas é eu preciso comer pouco. Só que esse comer pouco, ele é traduzido em pouco alimento, um volume pequeno de comida. E aí por isso que o conceito de densidade calórica é muito importante, porque de fato é realmente natural que essa seja a nossa primeira ideia, né? Se eu preciso emagrecer e eu já sei que eu preciso diminuir calorias, mas naturalmente na nossa cabeça a gente tem a ideia de que eu preciso reduzir as coisas, mas como nós somos muito visuais, a nossa ideia já parte do princípio que nós precisamos comer pouco alimento visualmente falando. Só que nem sempre isso dá certo. Muitas vezes a gente cai numa pegadinha e por isso que entender sobre densidade calórica vai impedir que você caia nessas pegadinhas, nessas ciladas. Agora eu preciso resgatar um conceito com você lá da quinta série, o conceito sobre densidade. Quando a gente estudou sobre densidade lá na aula de física, a gente falava que densidade era massa sobre volume, ou seja, corpos densos ou corpos pouco densos. E o exemplo clássico que os professores usavam era 1 kg de chumbo e 1 kg de pena, falando que 1 kg de chumbo era muito denso, ou seja, para a gente ter o mesmo peso, né, vamos falar lá, 1 kg de chumbo e 1 kg de pena. Para ter 1 kg de chumbo, a gente precisaria ter um volume pequeno, né? Um tamanho pequeno. Já para ter 1 kg de pena, a gente precisa ter um volume muito grande. Ou seja, o chumbo tem uma densidade muito alta, enquanto as penas teriam uma densidade muito baixa. Falando dos alimentos, e aí agora falando sobre densidade calórica, a gente vai falar sobre quantidade de calorias num determinado tamanho do alimento. E aqui nós estamos usando o tamanho, ou na verdade peso, como uma substituição do volume, tudo bem? A gente até poderia utilizar o volume, seria muito mais correto. Só que achar essa informação ela é muito mais complexa, mais difícil de você encontrar essa informação do que encontrar a informação do peso. Então, utilizando o peso, você consegue achar facilmente a quantidade de calorias de um alimento. E eu trouxe alguns exemplos de alguns alimentos aqui para a gente ter uma ideia, uma noção de densidade calórica dos alimentos. O primeiro alimento que eu gostaria de trazer aqui para você é a melancia. Em 100 gramas de melancia, a gente tem aproximadamente 30 calorias. E aí, se a gente fizer aquela continha lá para tentar achar a densidade calórica desse alimento, a melancia, né, a gente vai pegar lá 30 calorias e dividir por 100. Então, ela vai ter uma densidade calórica de 0,3. É pouco calórica a melancia, né? Normalmente, o grupo das frutas são alimentos pouquíssimos calóricos, tudo bem? E agora eu queria trazer o exemplo do azeite. O azeite em 100 gramas vai ter aproximadamente 880 calorias. Ele é bem mais calórico. Por quê?
Porque o azeite, ele é praticamente só gordura, então ele tem um macronutriente mais calórico que a gente tem. E se a gente fizer aquela continha, vamos dividir 880 por 100, vai dar 8,8 a densidade do azeite. E se a gente brincar, né, fizer quantas vezes o azeite é mais calórico do que a melancia, é 29,4 vezes, praticamente 30 vezes mais calórico se a gente estiver utilizando o mesmo peso. A partir disso, né, pensando que alimentos têm densidade calóricas diferentes, a gente já começa a entender que alguns alimentos fazem mais sentido e outros alimentos fazem menos sentido quando você tem o objetivo de emagrecer. Então, pegando essa ideia aqui, alimentos que são fontes de muita gordura, assim como o azeite, a gente deve ter em quantidades moderadas na nossa alimentação, porque a gente não vai contribuir tanto com o volume desse alimento, só que em calorias esse alimento vai estar contribuindo muito. Em contrapartida, existem outros alimentos, a melancia é um belo exemplo agora, que tem um volume grande e poucas calorias, então para o emagrecimento vai ser muito interessante. E o objetivo aqui é você expandir um pouquinho esse conhecimento e não pensar somente no azeite ou somente na melancia, mas você pensar em outros alimentos característicos, né, que têm características parecidas com azeite, ou seja, que sejam grandes fontes de gordura, e outros alimentos que sejam mais parecidos com a melancia, que tenham bastante água em sua composição, por exemplo. Então, de um lado, a gente vai ter alimentos mais calóricos e do outro lado, alimentos menos calóricos. E se você tem o objetivo de emagrecer, dar preferência na maioria das suas refeições para alimentos com menor densidade calórica vai favorecer mais o seu emagrecimento. Por exemplo, tem algumas pessoas que têm o objetivo de ganhar peso, né? Estão treinando pesado ali na academia, e aí essas pessoas vão recorrer a alimentos com um pouco maior densidade calórica. Não exatamente provenientes da gordura, mas alimentos que tenham mais calorias no mesmo peso, porque isso vai favorecer, vai facilitar o ganho de peso. Um alimento que muita gente ainda acredita que é um vilão, por exemplo, é a batata inglesa. Mas qual que é o detalhe? Normalmente as pessoas consomem batata inglesa frita. Desse modo, a gente adicionou gordura no preparo desse alimento. E aí sim, esse alimento, né, no final ali do seu preparo, ele vai ter uma densidade calórica muito maior. Se a gente pegar a batata inglesa cozida, ela vai ter aproximadamente 77 calorias para cada 100 gramas. Isso vai dar uma densidade calórica de 0,7. E é claro, normalmente a gente faz uma comparação com o arroz, porque eles são alimentos semelhantes e a gente troca um pelo outro ali. Em 100 gramas de arroz cozido, a gente tem aproximadamente 130 calorias, ou seja, a densidade do arroz cozido é de 1,3. Ele é praticamente o dobro mais calórico, né? Ou praticamente o dobro, com uma densidade o dobro maior do que a batata inglesa cozida. Ou seja, se a gente faz a troca, né? Eu costumo comer arroz no meu almoço, por exemplo. Se eu quiser fazer uma troca pela batata inglesa cozida, eu consigo pôr praticamente o dobro e manter a mesma quantidade de calorias. Agora, eu posso até diminuir um pouquinho. Se eu não colocar o dobro de batata cozida, né? Por exemplo, eu teria 100 gramas de arroz ali no meu almoço. Eu poderia pôr, basicamente, 200 gramas de batata inglesa cozida. Mas eu talvez nem precise, talvez seja muito isso para mim. E eu coloque 150 gramas. Eu aumentei o volume dessa minha refeição e ainda assim consegui reduzir a quantidade de calorias. Isso é uma dieta inteligente para favorecer o seu emagrecimento. Agora eu quero te dar uma outra visão. As pessoas perguntam muito sobre as frutas e sobre suco. Fala, Fernando, mas o suco de frutas, mesmo que seja natural, ele não é interessante? Depende. Normalmente eu vou falar para você consumir a fruta in natura, ou seja,
comer a fruta é mais interessante do que tomar um suco. Por quê? Vamos falar de novo sobre a densidade calórica. Se a gente pegar a laranja, vamos falar do suco. Em 100 gramas de suco de laranja vai ter aproximadamente 45 calorias. Vamos falar 50 calorias para a gente dar uma arredondada aqui. Então, é 0,5 a densidade calórica do suco de laranja. Se a gente pegar 100 gramas de laranja, também vai ter as mesmas 50 calorias, ou seja, a densidade é exatamente a mesma. Porque para fazer essa continha, a gente vai utilizar a parte comestível ali do alimento. Então o suco de laranja ele vai ter a mesma densidade do que a laranja. Onde que está a pegadinha aqui? Você vai tomar só 100 gramas de suco de laranja, e aí eu estou utilizando aqui gramas como se fosse a mesma coisa do que ml, tá? A gente sabe que nem sempre gramas pode se traduzir de 1 para ml, mas vamos considerar que sim. Você vai tomar um copo de 100 ml de suco de laranja? 100 ml, só para lembrar, lembra do copinho de café? Aquele descartável que a gente tem? Aquele copinho lá é de 50 ml. Você vai tomar 2 copinhos daquele de suco de laranja só? Eu acho que não. Agora, se você for consumir a laranja in natura, quantas laranjas você vai consumir? Uma ou 2 no máximo? Agora, quando você vai tomar um suco de laranja, quantos ml ali você consegue tomar? 100 ml é muito fácil. Você vai consumir provavelmente 300, 500 ml. Agora, para fazer 500 ml de suco de laranja, quantas laranjas você vai utilizar? Provavelmente 4, 5, 6 laranjas para fazer ali meio litro de suco de laranja, ou seja, o modo de consumo desse alimento também mudou, foi alterado, ou seja, a nossa capacidade ali de ingestão aumentou muito. Esse é um conceito também muito importante. Quando nós temos líquidos, a nossa capacidade de ingestão, de consumo é muito maior do que alimentos sólidos. Por isso que no caso das frutas e dos sucos, é sempre mais interessante você consumir a fruta. E aí, estamos entendidos? Deu para entender? A densidade calórica é um conceito muito importante, mas o modo de consumo dos alimentos também é um conhecimento que você precisa ter fresco aqui na sua cabeça, para você não cair na pegadinha da laranja, por exemplo, que tem exatamente a mesma densidade calórica, porém o modo como a gente consome esse alimento é diferente, se ele estiver in natura, né, a fruta mesmo, ou se estiver no formato ali de suco, ou seja, totalmente líquido. Agora deixa aqui nos comentários para eu saber se você conseguiu entender sobre densidade calórica, porque é um conceito muito importante e vai te ajudar muito no seu processo de emagrecimento. Se você chegou até aqui e ainda não está inscrito no canal, se inscreve e ativa as notificações, porque você vai me ajudar muito a continuar produzindo conteúdo aqui para você. Se você não me acompanha lá no Instagram, aproveita lá e me procura, @fernando.nishizawa, ou eu vou deixar o link aqui na descrição, é só clicar, você vai cair lá no meu perfil e é só você me acompanhar, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, um beijo e até o próximo.